Fala galerinha, muito boa noite, tudo beleza? Bora fazer nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando hoje aí sobre as movimentações, o que aconteceu. Mais um diazinho que o índice ficou travado naquele range, né? Mas pelo menos deu para fazer alguma coisa hoje, porque hoje teve um movimento mais claro. E isso eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes, vamos lá, não se esqueçam de deixar aquele like, vamos bater essa meta dos 200 likes que vocês já relaxaram, já não estão mais fazendo, né? Já não estão dando essa ajuda aí no canal. Conto com a ajuda de vocês para que isso aconteça, tá? Isso é uma forma que o canal ajuda cada vez mais pessoas. Então já senta o dedo no like aí antes do vídeo começar. E falando aqui da Nasdaq, da Apex, né, galera? Não se esqueçam, a promoção termina no final do mês agora, ainda está 80% de desconto na compra, 80% na renovação e o One Day Pass, ou seja, você pode passar no teste operando apenas um dia, tá? Então, bora lá aproveitar, o link está na descrição, o link está lá também no grupo do Telegram, para vocês poderem aproveitar aí. A gente, tipo, mercado americano, né? Vocês viram a operação linda que deu hoje cedo, que eu peguei no Nasdaq, Zone to Zone, né, uma operação clara. Isso eu vou estar falando amanhã, explicando essa operação amanhã cedo no estudo da Nasdaq, beleza? Agora vamos falar de índice aqui, o que aconteceu hoje, né? Ontem, pessoal, nós tivemos aqui, né? Nós tivemos dois cenários hoje e ontem muito parecidos aqui, né? Com uma sutil diferença, tá? O que é essa sutil diferença? É exatamente a mínima, tá? Ontem nós tivemos o preço abrindo dentro da mínima e permanecendo dentro dela, ou seja, os players não teve nada que botasse preso aqui nesse rompimento para depois o preço voltar. Por isso que o preço ficou travado o dia inteiro aqui, apesar de ter dado um trade bom aí na abertura do mercado, para quem pegou, e depois aqui nesse outro. Hoje, o que aconteceu hoje? Hoje o preço ele abriu de uma forma diferente, né? Como assim, Emerson? Ele abre com um candle forte de venda, rompendo o fundo. E como todos vocês sabem, os vendedores, eles operam no rompimento do fundo. Então, quando o preço rompe o fundo, aí sim você tem a entrada dos vendedores. Coisa que ontem não aconteceu, porque ele não chegou a romper o fundo, tá? Então chegou aqui, houve agressão compradora. Agora, aqui ele aconteceu de ele fazer aquilo que a gente sempre... Lembra que eu falei para vocês no estudo de ontem, né? Esperar a hora certa de comprar é fazer o quê? Esperar o preço fazer a mudança de característica e operar, né? Esperar isso aqui, esperar a mudança de característica do preço para poder fazer a entrada, não entrar simplesmente porque está no order block. E o que foi que o preço fez aqui? Exatamente o que eu falei. E aí eu estava mostrando para a galera começa... Você tem N interpretações, tá, turma? O que vocês têm que entender é que os compradores tomaram frente. Então, assim, teve gente que usou isso aqui, você pode usar como Fair Value Gap. Eu opero esse tipo de movimento como o famoso flip, que é o quê? Quando ele faz o fundo, o preço faz uma máxima e ele volta a testar essa zona rompida, né? E podem ver que qual que é a região que está marcada, é esse candlezinho verde, né? O candlezinho que tentou subir, depois teve um movimento forte para baixo. E é ele que o preço segura. Isso é um flip, né? Isso é o famoso flip que no meu treinamento eu explico para a galera. Isso é muito comum acontecer em topo e em fundo, tá? Essa falha e depois a inversão da polaridade. E foi aqui que eu fiz a minha entrada, né? O meu alvo, meus 600 pontos era aqui na máxima. Depois ele até chegou no final do dia. Mas é aquela história, né? O trade andou 550 pontos, eu não vou deixar voltar na metade para depois andar mais 50, né? Acabei zerando aqui com 500 pontos, encerrando o meu dia e também fechando as operações aí, porque nesse momento eu também já estava operando na Nasdaq, que já estava com a operação em andamento. Então hoje foi bem objetivo o dia
E é isso que vocês precisam ter, galera. Vocês precisam entender o que o preço está fazendo. E aí, quando eu falo para vocês, olha só, eu não preciso de gráfico de 1 minuto para mostrar que eu tenho aqui uma região importante, que a hora que esse preço passar daqui e ele segurar aqui, eu tenho um risco. Primeiro, porque eu tenho 3 fatores aqui, né? Eu tenho esse imbalance, eu tenho esse candle de volume que informa o quê? Os compradores entraram na jogada, e tanto é que ele fecha acima desse candle de baixa. E além de tudo, eu tenho um flip. E se vocês procurarem no time frame menor, vocês vão encontrar outro motivo que validaria essa compra. E seria uma compra zone to zone, tá? Eu acabei querendo esticar, mas o alvo dessa compra era aqui, ó. Ela chegou exatamente no alvo, né? Se eu tivesse deixado marcada a zona aqui para ser no alvo, eu teria chegado e saído exatamente no alvo, assim como eu fiz no Nasdaq. Se vocês viram lá no Telegram, no Nasdaq foi exatamente, a minha saída estava exatamente onde o preço bateu e reagiu para cima, para depois, claro, no metade da tarde dar outra continuidade, mas ele bateu e voltou quase tudo. Ou seja, você tem que saber a hora de sair e não querer ficar acreditando, né? Porque beleza, dias podem acontecer do preço fazer isso aqui, voltar aqui e andar mais 1000 pontos. Mas também pode não acontecer. Então imagine isso daqui, ó, você deixou o trade voltar, o trade foi lá em cima, provavelmente não deveria ter pego o teu alvo, que a gente deveria ter colocado aqui já na máxima do dia, e ficou a tarde inteira trabalhando e você teve que encerrar a operação com um resultado ruim. Então, por isso que eu falo, fez a operação, entrou na operação aqui, o que é um trade zone to zone? Dessa zona até essa zona. Acabou o trade, tá? Então, tenham em mente isso. Porque se vocês pegarem 2, 3 trades desse no dia, vai dar na mesma do que vocês ficarem o dia inteiro sofrendo para querer pegar um trade de 1.500 pontos, tá? E aí, se ele não desenvolve, acontece isso que nem hoje. Então, fica essa dica aí para vocês, né? Para vocês estarem aí entendendo o funcionamento. E o que a gente tem para amanhã aqui, ó? Vamos voltar para o nosso 15 minutos, né? A gente continua com essa... Vocês estão vendo que ele deixou de novo a região de liquidez aqui, ele deixou um topo duplo. Botou todo mundo na venda aqui. E agora nós temos uma zona muito forte aqui, né? Tem essa daqui de baixo, que ficou... Tá vendo que ele deixou outra região? Ó, um fundo duplo e um topo duplo. Ou seja, ele simplesmente expandiu o range. O que vocês têm que estar esperto amanhã? A mesma coisa que eu falei hoje. Se o preço abrir rompendo, fique esperto com uma possível movimentação para baixo, tá? Ele pode vir aqui, como ele também pode vir aqui, tá? Inclusive ele pode fazer isso aqui. Primeira movimentação ir nesse order block, voltar a pegar a liquidez aqui para subir lá no próximo, tá? Então, fiquem atentos a essas possíveis movimentações. E é isso que eu falo para vocês, que vocês precisam ter, durante o pregão, entender o que o preço está fazendo. Né? Muita gente fica preso em leitura, por isso que eu dou as probabilidades no estudo, para vocês entenderem que o preço ele pode ir para o lado que ele quiser, o que a gente tem que fazer é reagir. Não é simplesmente, eu vou ficar aqui acordado e eu vou vender se o preço chegar lá em cima, eu vou comprar se o preço chegar lá embaixo. Beleza, isso é o plano inicial. Só que conforme o pregão começa e o preço começa a se movimentar, você tem que tomar uma atitude, seja ela que vai validar essa venda aqui dali a pouco, ou seja uma leitura que nessa volta aqui você vai comprar, buscar o alvo lá de cima. Você tem que ter esse discernimento, tá? Então isso é uma coisa que vocês precisam praticar. Saber entender a leitura do mercado e saber virar o jogo conforme o preço vai mostrando. Porque não adianta nada ele chegar aqui, eu querer sair vendendo, sendo que aí o volume, o próprio candle que está chegando aqui, está totalmente desfavorável.
né? Uma coisa é o preço chegar mitigando aqui, chegar aqui fazer uma quebrinha e voltar a cair. Outra coisa é ele vir fazendo aqueles montes de candle de alta de 5 minutos e eu achar que porque é um order block que está marcado eu vou sair vendendo, né? Me jogar na frente do trem. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, turma? Então prestem atenção nessas regiões aí que estão marcadas, tá? Que são as principais regiões aí para a gente estar prestando atenção. Deixa eu só dar uma olhada no 60 para ver aqui, ó. Que aí nos 60 minutos vocês podem enxergar, ó, eu tenho essa zona aqui toda, ó, como sendo uma região importante dos 60. Então toda ela vocês têm que prestar atenção, principalmente por causa disso aqui, ó, ela coincide com aonde teve o impulso de alta e onde o preço perdeu essa alta. Então a defesa dos vendedores ela é aqui, tá? É na inversão de polaridade, na troca de mão do dinheiro que a gente fala, tá? Então fiquem atentos em relação a isso, beleza? Então, no índice, então, era isso. Bora falar do dólar aqui, ó. Doleta. O dólar, ele tá travado ainda, né? Ele abriu aqui hoje dando compra nesse sweep aqui. É aqui, né? Que ele, isso aí, exatamente. Ele abriu dando compra nesse sweep, botou todo mundo aqui embaixo para vender e pagou a compra, né? Deu aí deu um movimento aí de pelo menos 20 pontos aí, ó, até a região. E qual era a região? Esse carinha aqui, ó, nós tínhamos aqui, ó, uma região de imbalance aqui, ó, que foi exatamente onde o preço veio segurar. Só que eu vi que tinha uma galera vendendo aqui, tá? Até dá para pegar uma vendinha? Deu, uma venda curta, uma venda perigosa. Por que é uma venda perigosa? Porque o preço, ele rejeitou o fundo, fez uma quebra de estrutura. O que você tem que estar esperando? Por alguma coisa nesse sentido aqui embaixo. Isso aqui eu fiz questão de deixar do estudo de ontem, tá? A partir do momento que ele rompe aqui, você tem que estar esperto para o preço buscar os níveis superiores, né? É esse tipo de movimentação. A partir do momento que ele perde, se ele perder esse fundo, aí sim você tem um outro cenário. Agora, ele rejeitou fundo e perdeu esse topo aqui, que a gente tinha chamado de liquidez. E agora a gente faz lá como um choquezinho interno, ele perdeu esse movimento, a tendência é que ele venha testar esse movimento aqui para dali a pouco ver se vai buscar liquidez lá de cima, tá? Aqui vocês têm que ficar esperto, nessa região aqui, tá? Lembrem-se, reajam. Não adianta nada a gente fazer esse desenho todo e aí chega amanhã cedo, o preço abre já rompendo o fundo aqui, rasgando para baixo. Pronto, acabou toda a leitura, mudou tudo. Aí vocês vão ter que reagir lá na parte de baixo, tá? Então, reajam ao que o preço está mostrando, não fiquem presos num estudo e em marcações do gráfico. Lembre-se, order block também é alvo, order block não é só entrada, tá? Prestem muita atenção nisso. Beleza, turminha? Então era isso. Um grande abraço para vocês hoje aí. Tenham todos um bom descanso e um excelente pregão amanhã. Até o vídeo de amanhã cedo do mercado americano. Um grande abraço a todos e até mais.